Olá, quando me perguntam sobre como surgiu a ideia da tribo de estrelas, eu tenho que contar uma história um tanto longa, não é? Porque a tribo de estrelas surge a partir do momento, o embrião dela, né? A partir do momento em que eu me vejo forçado a deixar o ateísmo para trás. Nascido de uma família católica, com a mãe sendo evangélica durante algum tempo, vivenciando muitas coisas das crenças desde muito cedo, sendo um rezador de ladainhas e novenas na infância, e chegou um determinado momento em que eu compreendi que tinha alguns problemas com a religião que eu não conseguiria conciliar. E então eu me dediquei ao ateísmo. Eu fiquei cerca de 18 anos ateu, fazendo diversas perguntas, buscando diversas respostas, e dessas perguntas e respostas aconteceu de um determinado momento eu dizer, olha, vamos ver se esse ateísmo é para valer mesmo. Então aconteceu algo extraordinário, sobrenatural, que não vem ao caso eu contar aqui, e a partir daí eu percebi que eu poderia até não ter uma religião, mas eu não poderia de forma alguma negar a ideia da existência de um poder sobrenatural. Se o nome disso é Deus, se é Alá, a gente não sabe. A única coisa que eu sei é que não dá para dizer que não há mais nada depois da vida física, material, terrena. É daí que surge, então, já por volta de 1989, surge a ideia de eu buscar a espiritualidade. E essa busca espiritual, ela começa com muitas dúvidas. Eu começo muito ressabiado, eu vou me envolvendo com cada movimento, umbanda, rapidamente pelo candomblé, depois o kardecismo, fraternidade branca, depois kardecismo de novo, e conforme eu fui coletando as minhas experiências por esses lugares, eu fui vendo que também esses lugares não correspondiam ao tipo de crença, ao tipo de busca que eu queria, que eu estava procurando, né? E aí eu começo a ler muito, a estudar muito a questão das religiões, e eu chego à conclusão que não existe nenhuma que seja claramente inclusiva, claramente libertária, claramente digna e dignificante da representação a que elas se dizem ter, né? Para fazer a mediação entre o mundo sobrenatural e o mundo terreno. Então eu queria um lugar onde as pessoas pudessem enxergar bem, pudessem ser acolhidas de forma irrestrita, independente do que vivessem nas suas vidas, até mesmo com relação às suas crenças. E a gente foi fomentando a ideia de um dia ter um espaço que a gente pudesse praticar uma religiosidade / espiritualidade bem diferente do que em muitos lugares ou em todos os lugares provavelmente se praticam. E claro, toda uma dificuldade, porque você está falando de coisas novas, né? Você está falando de uma postura nova diante da crença, não é mais simplesmente ir a um templo, ir a uma igreja, ir a um centro de umbanda ou um terreiro de candomblé, não é simplesmente apenas isso, é também você ter uma postura de transformar, né, a crença em algo que não seja simplesmente fé, mas seja também prática. E mais, né? É muito interessante que a gente vivesse algo
correspondente àquilo que a gente chama de acreditar, né? Que a gente acreditasse em determinados fatores, mas também vivesse esses fatores de uma forma límpida e espontânea. Pois bem, então a gente vai, num primeiro momento, conhecendo pessoas, a gente vai se reunindo. Então, inicialmente a tribo é uma tribo abstrata, ela não tem um lugar fixo, e a gente vai conversando com as pessoas e as pessoas vão compreendendo o nosso tipo de proposta, que seria uma proposta de não louvação, de não fenômeno, e que a gente pudesse falar de espiritualidade no sentido de rotina, no sentido de por que eu penso assim, por que eu acredito que eu agindo dessa forma vai melhorar, que eu alterando o meu olhar de alguma forma eu vou melhorar, mesmo sem estar indo a uma igreja, sem estar seguindo ditames de pastores, padres, rabinos, califas ou outros líderes religiosos que sejam. Então, vamos trabalhando isso. Então, formamos primeiro um pequeno grupo, e na casa de dois amigos lá em Itatiba. Ali nós tivemos o primeiro templinho, e ali a gente fez várias vivências, encontrávamos com o pessoal diversas vezes ao ano, alugávamos sítios e fazíamos as nossas chamadas vivências, hoje a gente chama de ideários, exatamente no sentido de quem sou eu, o que estou fazendo aqui, por que eu dependo de espíritos, por que eu dependo de igreja, de religião, se eu mesmo posso fazer o melhor de mim mesmo, comigo mesmo e com as demais pessoas enquanto estou passando. Essa era a principal proposta de um primeiro momento. E aí aconteceram muitas coisas, né? Aconteceram muitas coisas, porque depois que eu conheci o Antônio Ricardo Lopes, que é o meu companheiro, nós fomos percebendo que a gente não era mesmo visto de uma forma completa, inteira, por onde a gente passava. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que, mesmo as pessoas se dizendo muito crentes, muito devotas, muito fidedignas a uma religião, por todos os lugares por onde passei, eu não vi essa manifestação de fé se tornando uma coisa real, amorosa, inclusiva, fraternal. Eu vi muitas coisas das quais eu não gostei. Portanto, era importante que nós tivéssemos um lugar nosso onde a gente pudesse vivenciar a crença ou a não crença, ou somente a postura de uma pessoa, de uma presença, né, de uma decência presencial em movimento. A gente precisava ter um espaço para isso, não é? Então, ainda passa muito tempo, né? Eu conheci o Ricardo em 96 e a gente vai até 2008 fazendo ainda as nossas vivências em lugares diferentes, sem ter a nossa sede própria. Em 2005 surge então o nome Tribo de Estrelas, surge a nossa ideia da Tribo de Estrelas. E quando a gente teve a ideia de fundar a Tribo de Estrelas, o grupo já existia. E a gente chamou de Tribo de Estrelas porque não dava para a gente chamar família de estrelas, entendendo por estrelas toda e qualquer pessoa que aparecer aqui, né? Então, quando a construção da tribo começou, a gente já tinha esse nome, Tribo de Estrelas. Não somos Tribo das Estrelas. Existe um grupo que se intitula Tribo das Estrelas, que inclusive aparece com mais frequência quando a pessoa busca pelo nome Tribo de Estrelas, mas eles não têm nenhum tipo de viés conosco, nenhum vínculo conosco, e eles trabalham com assuntos bem diferentes dos nossos, né? Então os nossos assuntos são bem originais. Então isso é uma coisa. Então a Tribo de Estrelas vai surgir dessa forma.
Nós vamos ter uma construção grande, né? Uma construção, temos sede própria, são 4 alqueires de terra, são 3.656 metros quadrados de construção, temos capacidade para receber 40 pessoas tranquilamente, é um espaço libertário, aberto para as pessoas fazerem outras vivências que queiram, desde que a gente mantenha intacta a filosofia que nós criamos durante mais de 30 anos, não é? Então aqui a gente tem os jardins, tem o templo onde eu estou agora. É um templo que, quando a gente fala templo, a pessoa pensa imediatamente em religião. Não é um templo religioso, ao contrário, é um templo para se trocar ideias, né? Então a gente chama os nossos encontros de ideários, repetindo, nós não temos uma verdade, essa verdade ela tem de ser discutida. Nenhum tipo de fé que simplesmente dizem para você é assim porque é assim, esse tipo de fé é preocupante. Aí eu volto aos meus tempos de ateu. Como ateu, eu vivi muitos anos, e tem muitos ateus que vivem assim, fazendo coisas muito melhores e mais interessantes do ponto de vista divino do que muita gente que não sai da igreja. Então, nós criamos esse espaço para isso, né? E aí, quando me perguntam, mas se não é religioso, por que você tem retiro e por que você tem tantas estátuas? Para que serve o retiro? Olha, o que a gente chama de retiro, na verdade, a gente nem pode classificar como retiro. A gente pode classificar como um espaço de tempo ou um espaço-tempo onde a pessoa vai viver experiências que vão alterar o seu olhar para o seu jeito de viver, para o seu jeito de crer. E isso não é um monastério. A pessoa ela vai entrar numa casa como se fosse a segunda casa dela. É assim que a tribo funciona. E para que serve então o que a gente chama de retiro, por falta de outro nome? Serve para poder a pessoa se aquietar um pouco mais, meditar, contemplar, contatar a natureza, sentir e praticar o silêncio, não é? Ela vai ter acesso com as danças circulares, que vai fazer com que a pessoa se sinta mais leve e ao mesmo tempo busque coisas, desperte lá dentro coisas que somente com palavras a gente não desperta. Tem a questão do reconhecimento, né? do pertencimento. A dança circular mostra esse reconhecimento e esse pertencimento. Nós vamos ter o jogo da transformação, o Mahalila e outros tipos de jogos que são transformativos. São jogos que não são adivinhatórios, são jogos que não são como você consultar um tarô, uma cartomancia, embora a gente também não tenha nada contra. Mas a verdade é que esses jogos que são feitos aqui durante o retiro são exatamente para afirmar e confirmar mais a necessidade da pessoa alterar o seu olhar sobre muitos pontos de vista e sobre muitos conceitos e preconceitos adquiridos durante a vida inteira. Então, quando você pergunta para que serve o retiro, para tudo. O retiro ele é tudo, menos um retiro tradicional. Ele é um encontro, na verdade, onde a pessoa vai se deparar diante de si, sem nenhum tipo de exigência, de obrigatoriedade. Não, a palavra liberdade aqui é o que é mais importante. A pessoa vai acordar, vai meditar, vai tomar um café, vai fazer a dança circular, vai se submeter a uma das atividades, ou um jogo transformativo, ou vai participar da cozinha, ou vai para a horta, coisas comuns do dia a dia que precisam ser transcendidas e elevadas ao nível da espiritualidade moderna. Eu chamo de espiritualidade moderna porque quando a gente fala de espiritualidade, a pessoa imediatamente pensa em espírito, né? E quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando em vivência espiritual, em você ser, além de físico, material, humano, você também ser essencial, ser necessário. Isso é o que a gente chama
de espiritualidade. Então aí está explicado que o retiro ele não é um retiro igual, você não vivencia o retiro como é vivenciado aqui em Itapiraí, na Tribo de Estrelas. Em lugar nenhum você vai ter coisa parecida, mas não igual, tá certo? E aí outra pergunta que me fazem, perguntas recorrentes e por que tantas estátuas, né? Por que tantas estátuas de tantas religiões se vocês não têm religião? Então a história é muito interessante porque nós ganhamos essas estátuas, nós não compramos, nós estávamos em construção e as estátuas elas foram nos presenteadas e eu e o Ricardo não sabíamos muito o que fazer. Então um dia eu falei para o Ricardo: Rico, o que nós vamos fazer com essas estátuas? Aí ele disse: olha, José, o que a gente pode fazer? Distribuí-las pelo jardim. E algumas eram de madeira, outras de concreto e ferro, e outras de arenito, e de um material de pedra, né? Ele falou: algumas a gente vai poder colocar no templo, do templo, outras não. Pois bem, essa daí é uma das estátuas, essa daí é a Kuan Yin, é a deusa da compaixão, e mais 28 estátuas que surgiram, e todas elas ligadas a alguma religião. Ora, eu não tenho nada contra nenhuma religião, eu não sou antirreligioso, eu não sou religioso, mas eu não sou antirreligioso. Eu e o Ricardo não somos antirreligiosos, ao contrário, a gente acredita que as religiões sejam necessárias e importantes. O que falta a todas as religiões é uma aproximação da realidade, uma restauração de alguns conhecimentos que já foram superados pela ciência e que precisariam fazer uma transmutação, uma transformação, mas as igrejas, as doutrinas, as religiões de um modo geral não querem fazer isso porque perdem a coisa mais importante para todas as religiões, que é a questão da crença por repetição, da crença sem ser pensada, não é? Da crença pura e simples. Por que você acredita? Eu acredito porque acredito. Então não é necessário, no ponto de vista dos religiosos, não é bom acabar com os dogmas, né? Não é bom desnudar os totens. Então, como isso não é bom para as religiões, eles não mudam. E por não mudarem, eu não as adoto, mas eu não tenho nada contra. Mas quando essas estátuas elas foram todas colocadas nos jardins, nas minhas raras caminhadas que eu faço por aqui, que eu sou meio preguiçoso para andar, nas minhas raras caminhadas, eu pensei, de repente, eu posso aproveitar as estátuas que estão aqui para poder falar sobre o que a Tribo de Estrelas filosofa, pensa e transmite com relação ao que vem a ser religião. Então, nós inventamos, a partir das estátuas, o caminho entre jardins. E o caminho entre jardins, ele vem exatamente tocar em determinadas coisas que são intocáveis pelas religiões. Quem é Cristo, quem é Buda, quem é Shiva, o que você faz com essa informação, a gente vai trabalhando isso no caminho entre jardins. E as estátuas, de repente, estão aqui representando as religiões, mas quando nós passamos por elas, elas servem como elementos de difusão da filosofia da Tribo de Estrelas. Tribo de Estrelas. Pois é, e aí as outras pessoas perguntam: tem algum conceito de religião? Eu digo: olha, como eu já disse anteriormente, o nosso conceito de religião é que elas são necessárias e importantes para muita gente ainda, mas que elas precisam se renovar. E aí nós não temos esse conceito de religião, né? Nós temos sim a meditação, a contemplação, chamamos inclusive de retiro, uma coisa que não é bem retiro, e essas coisas, conforme a gente vai vivenciando, a gente vai notando que tem sim um quê de magia, tem um quê de transformação espontânea,
tem um encantamento, tem a tribo, ela passa isso. A tribo de estrelas é um espaço mágico que transmite magia, mas não transmite isso por vias fenomenais ou fenomênicas, em que tem alguém com grandes poderes que diz: eu posso, e eu sei, e eu vou te dizer, e eu vou fazer por você. Não tem. Quando a pessoa chega aqui, ela percebe que tem uma luta pela frente, uma mudança pela frente, uma tomada de bastão próprio de si para si, para poder fazer as transformações que ela queira alcançar nesta vida física, que para nós se prolonga, ninguém sabe para que lado, em que direção, mas que com certeza continua. E ao continuar, você precisa adquirir competência, é o que nós chamamos aqui de bastão de autoridade. Você precisa ter o bastão de autoridade para fazer as mudanças que você precisa, mudanças essas que vão te acompanhar para o restante da vida, que pode ser eterna, dependendo da sua crença. E se for eterna, quanto mais rápido você adquirir competência para passar por tudo e por todas as dimensões, mais importante, mais prático, mais, vamos dizer assim, aproveitável será as suas passagens por essas diversas dimensões, lugares e frequências. Então, o conceito de religião, ele é esse, né? Agora, outra pergunta também muito recorrente é sobre por que nós trouxemos a tribo aqui para Tapiraí. Ora, isso nem a gente sabe explicar. Talvez não exista um porquê, exista como, né? Porque não houve um porquê. O porquê era, a gente estava procurando um lugar onde tivesse água, principalmente, fosse distante do burburinho urbano e tivesse silêncio e fosse um lugar dentro de mata, principalmente, mas sobretudo que tivesse água. E é este fator principal pelo qual nós ficamos aqui em Tapiraí, que é um lugar de muita água. Tem mais de 50 cachoeiras. Tapiraí é uma exuberância viva, né? As autoridades deveriam cuidar mais desse lugar e fazer com que mais pessoas chegassem até aqui. Realmente é um lugar muito bonito e muito rico do ponto de vista natural, não tão rico, talvez até pobre do ponto de vista material. Então, o que acontece? Nós já tínhamos andado para tudo quanto é lugar. Eu e o Antônio, o Ricardo, nós tínhamos andado pelas Três Chapadas, pelo Cone Sul inteiro, fomos no México, andamos por vários lugares, o sul de Minas inteiro, e a primeira coisa que a gente procurava precisamos de uma terra com água, e o que a gente mais achava era escassez de água, ou água muito distante, ou água que era intermitente, né? E aí a gente, muita calma, né? E aí a gente veio passar o carnaval em Miracatu, um certo carnaval em 2007, e a tribo de estrelas já existia com nome, né? E as pessoas perguntam se estrelas é porque a gente acredita que as pessoas são estrelas, é por isso mesmo. A gente acredita que todas as pessoas têm brilho próprio, e o brilho próprio de uma estrela humana reluz do jeito de pensar, de sentir, de agir, de interagir, né? De passar pelas pessoas, né? Muito bem, aí voltando, quando nós estávamos voltando de Miracatu, a gente tomou uma multa, né, de velocidade. A gente estava numa velocidade até baixa, mas tinha um radar de 60 km, 70, não sei, e a gente tomou essa multa. E aí a gente, quando chegou a multa, a gente viu, Tapiraí, mas onde é esse lugar? Aí a gente rememorou e descobriu que era aqui, e aí a gente quis conhecer. E ao vir conhecer, depois de fazer visitas a diversos lugares, nós descobrimos que aqui tinha uns sítios que poderiam servir, e encontramos esse, que hoje é constituído de 4 alqueires de terra,
e foi quando a nossa vivência aqui em Itapiraí começou e continuou. Não somos ainda tão, vamos dizer assim, admirados pela cidade, porque é uma cidade pequena, tradicional, muito religiosa, e que vê qualquer movimento espiritualista, o que diz respeito à espiritualidade, como seja coisa do demônio, já pensam em catimbó, como se o catimbó fosse uma coisa ruim, né? Nós não lidamos também com a matriz africana, não lidamos com nenhuma dessas, mas mesmo assim, só por sermos diferenciados, nós não somos tão bem vistos por pessoas que têm uma religião aqui na região. Mas nós estamos bem, estamos tranquilos e vamos continuar com o nosso trabalho por aqui. O nosso encontro aqui em Itapiraí foi total. Primeiro porque é um lugar realmente abençoado pela natureza, é preservado em alguns pontos, noutros nem tantos, e nós estamos realmente num lugar muito bonito. O nosso entorno é muito bonito. Temos um mirante aqui que dá para a pessoa comprovar isso, ok? E gostamos de Itapiraí. Estamos aqui, moramos aqui agora. Na pandemia, eu e o Ricardo viemos morar aqui. Então, Itapiraí não é somente o lugar da tribo, mas é o lugar também onde a gente mora, e a tribo é nossa casa. Tribo de Estrelas. Então, e aqui a gente tem dificuldades, muitas dificuldades sim, com relação a plantio, porque chove muito, é muito úmido, e muitas das plantas frutíferas que nós gostaríamos de cultivar, podemos até cultivar, mas elas não dão resultado. E outros dão, outros frutos, mas uns frutos assim, cambuci, carambola, limão, laranja, algumas coisas dão, mas não como a gente. Agora a gente está com plantio de mamão, que está dando, mas, por exemplo, coentro, que é uma coisa que as pessoas amam ou odeiam, não gosta daqui, e o alecrim também não, como outras coisas também. Mas a gente está bem adaptado, vivenciando o que dá para vivenciar, porque o lugar merece, né? O lugar, ele não é somente os outros fatores que as pessoas procuram. O lugar é, sobretudo, um lugar muito especial, muito diferenciado, né? Tem uma energia própria, tem algo que fala por si dentro do silêncio. Chega aqui na tribo, se a gente ficar calado e as pessoas só andarem pela tribo, elas vão verificar que tem alguma coisa que as encantam, que as iluminam, né? Tem algo interessante, misterioso, que a gente não sabe o que é, e a gente não gostaria também de colocar misticismo e superstição nisso, tá bom? Outra pergunta recorrente é se todas as pessoas que fazem parte da tribo se são da mesma família. Ora, aqui é um negócio muito interessante, porque um dos fundamentos da filosofia da tribo de estrelas é que só existe uma família no mundo, que é a humana. Então, como o nosso objetivo é alcançar fraternidade, então todas as pessoas que vierem até aqui pertencem à nossa família, é a família humana. Mas com relação oficialmente, do ponto de vista burocrático e social, não. A gente nem poderia dizer que tem membros fixos. Nós temos muitas pessoas que conheceram e que foram ficando com a gente. Elas vêm sazonalmente, vêm 1, 2, 3 vezes por ano, mas no ano novo, que é já está bem firme, né, esse evento, todos os anos enche praticamente, né? Mas não é. As pessoas que vêm não são todas da família, mas é difícil hoje não dizer que sabe? Porque não é mais uma coisa de sangue, não é mesmo, e não há hipocrisia nenhuma nisso, não é uma coisa de sangue. As pessoas que vêm aqui e ficam algum tempo, elas são mesmo como família. Primeiro porque se tornam amigas, né? Mas então toda pessoa que chegava dizia assim, não, tem gente que veio aqui uma vez e nunca mais voltou, só que quando a gente conversa, diz, eu me lembro muito daí, as coisas que eu aprendi aí, estou colocando em movimento, e esse é o objetivo.
Não precisa estar aqui fixo e dizer eu sou da tribo, né? Para poder a gente fazer o trabalho que a gente precisa fazer, né? E aí, como diz o pessoal, né? O que é? Por quê? Como é? O que quer dizer o nome tribo de estrelas? Eu expliquei um pouquinho antes, vou repetir. A gente ia chamar família de estrelas, já que nós estamos falando de família, ia chamar família de estrelas. Mas eu li um livro chamado Portal 1111, de uma autora americana chamada Solara, e lá ela usa esse termo, família de estrelas. E eu achei que, diferentemente do nosso plagiador aí, que tem a tribo das estrelas, sabendo que já existe uma tribo de estrelas constituída, eu não quis usar família de estrelas. Então nós conversamos, eu, Rico e outras pessoas do grupo, e a gente resolveu colocar a tribo de estrelas. Então a tribo é porque é um lugar que é, assim como é, bem diferente, né? E diferente de tudo, né? Nós somos um povo diferente por ideias, né? Não diferente por etnia, mas diferente através das ideias. Por sermos diferentes, é uma filosofia diferente, somos uma tribo que pensamos de forma semelhante, mas muito diferente de como muita gente pensa aí fora, por isso tribo. E de estrelas pelo motivo que eu dei anteriormente, porque nós acreditamos na luz própria de cada pessoa, no poder de cada um. Então esse poder para nós é brilho, e o brilho é o jeito como você se comporta, o jeito como você passa pelo mundo, sua forma de pensar, de sentir, de agir, interagir, reagir e atuar. Essa forma te dá a noção da tua grandeza luminosa. É por isso que é tribo de estrela. Então a pessoa pergunta para mim, o que a estrela representa, né? Então o nosso símbolo é uma estrela de 8 pontas. É porque a estrela de 8 pontas, ela é muito antiga, ela é um símbolo muito conhecido no Oriente, e você passa em diversos lugares, a estrela é multiplamente, vamos dizer assim, evidenciada em diversos lugares diferentes, em igrejas, templos, em casas, em vilas, no artesanato, em diversos lugares. Então a estrela de 8 pontas, ela tem uma simbologia espiritual antiga, e ela nos remete ao infinito, à eternidade. Então todos os elementos que nós colocamos nessa estrela, neste símbolo, tem a ver exatamente com as coisas perenes, com as coisas que estão mudando permanentemente, e que através dessa mudança nós estamos, vamos dizer assim, fazendo uma poupança espiritual para utilizar durante a eternidade. Por isso, essa estrela ela é muito importante para nós, né? O símbolo é importante. O nosso logotipo é ela com um beija-flor e com uma outra estrela pequena e um cálice. Também nos perguntam muito sobre isso, né? Eu diria que é assim, o beija-flor para nós é o que sobra da gente, é o que ninguém consegue pegar, que é bom, belo e útil, mas ninguém consegue dizer assim, apreender, dizer assim, é aqui, isso é meu, e isso eu tomo de você. Não consegue. Então é o que sobra do nosso corpo, é o que sobra quando o nosso corpo físico resolve ficar para a gente seguir em frente. Então é o beija-flor que segue, o símbolo do beija-flor é o símbolo daquilo que é perene e ao mesmo tempo escapole, né? Aquilo que escapole, né? da vivência mundana, da vivência profana, é aquela essência, o que de melhor a gente aprendeu e produziu. Isso quando o nosso corpo físico desfalece e perece, sobra alguma coisa. Essa sobra é representada pelo beija-flor. Muitas pessoas chamam de espírito, eu também gosto de chamar de espírito. Eu evitei chamar de espírito antes para poder explicar, porque muitas vezes a pessoa pensa, quando a gente fala espírito, já pensa em espiritismo, de novo, em incorporação, nessas coisas, e não é isso, né? O espírito, ele pode ser perfeitamente a somatória do que é essencial, abstrato e perene no ser, independente de que forma ele tenha e onde ele esteja se manifestando. Muito bem.
A questão ainda com relação ao símbolo, nós vamos ter uma estrela pequena que está se precipitando para dentro de um cálice. O cálice representa o ser humano, o corpo do humano, e a borda da taça, né, o contorno da taça na parte superior indica o ser humano com os braços abertos, buscando no mundo motivos para elevar o espírito. E essa motivação de elevar o espírito, ela é a própria busca de conhecimento, a busca de mudança de atitudes, a busca de respostas, né? Então todas essas coisas, elas têm a ver com o símbolo da tribo de estrelas, o logotipo da tribo de estrelas, que é a estrela de 8 pontas, com o beija-flor, o cálice e uma outra estrela de 8 pontas se precipitando. É uma história linda, fantástica, e eu não estou conseguindo resumir aqui, porque nem cabe, o vídeo já está um pouco longo, mas eu vou continuar porque eu quero dar todas essas respostas, porque isso, antes de ser um vídeo comercial ou um vídeo de propaganda, é um vídeo histórico e de registro. Aproveito para explicar isso, não é? As cores são muito importantes, né? Porque assim, desde 1901, os raios cósmicos, que não são matéria espiritual, se tornaram, mas são matéria física, né? Um físico chamado Victor Rie, ele detectou que os raios cósmicos, eles atuam no corpo humano, e ele entra no corpo, em determinadas regiões do corpo. Mais tarde, os esotéricos foram colocar isso como sendo os chakras, né? Fizeram essa ponte. Eu nem quero fazer isso, eu só quero dizer aqui o seguinte: as cores existem e são reais, os raios cósmicos existem e são reais, e também são reais os fatos a respeito de como eles penetram o corpo humano através de pequenos receptáculos, ou pontos, vamos chamar de pontos receptivos de sua ação. Então todas nós somos o tempo todo encontrados por esses raios, e essas cores penetram a nossa chamada aura, ou a nossa chamada, vamos dizer assim, os espíritos chamam de perispírito, eu vou chamar de aura mesmo, mas eu vou mais que isso, nosso campo de energia, né? Então este raios, eles interagem com o nosso campo de energia. O que eles fazem? Bom, fisicamente, cientificamente, não nos é dito, nos mostram somente o fenômeno. Agora, esotericamente, espiritualmente, misticamente, ou como você queira chamar, as cores, elas têm significado, né? No caso nosso aqui da tribo, nós consideramos o azul a cor da boa vontade, e a nossa jornada espiritual e humana, ela só é válida com boa vontade, porque a base do poder não é a força, a base do poder é a boa vontade. Portanto, a gente tem já no núcleo da nossa estrela a cor azul, né, que é a cor da boa vontade. E aí nós vamos ter 4 pilares ali, para falar de cores ainda, que são pilares na cor branca, né? A pureza de intenção, o equilíbrio, a harmonia e a evolução. Então o branco para nós representa essa coisa, representa pureza de intenção, né? Aí nós vamos ter o dourado, que está na sabedoria. Vamos ter o rosa, que está no enlevo, porque o rosa é o amor pela vida. Nós vamos ter a cor cristalina, que é a cor da disponibilidade, a cor da área do trabalho. Transparência, né? O trabalho humano, seja qual for, tanto o trabalho espiritual quanto o trabalho físico, material, com suor, esse trabalho deve ser absolutamente transparente. Por isso a cor que está ali é a cristalina. A família é verde, porque é a família de cura, é a cor da cura, é a cor da concentração, não é? Da verdade, e isso que a gente busca,
lembrando que família na nossa estrela tem a ver com todas as manifestações humanas de vida, tá certo? A família humana. A espiritualidade, ela é vermelho, ela é rubi, né? Essa espiritualidade, ela tem a ver com o serviço abnegado e a transcendência. Então, o vermelho para nós significa serviço abnegado, transcendência, espiritualidade, paz, né? Aí, quando nós chegamos na área da saúde, nós vamos ter duas cores trabalhando. Nós vamos ter a cor violeta e nós vamos ter a cor recantiara. O violeta é sempre transformação e transmutação. E a recantiara, que é a cor alaranjada, que tem a cor do pôr do sol, é considerada a cor da regeneração. Quando nós queremos ter saúde, nós precisamos transformar hábitos, transmutar pensamentos, transformar sentimentos, transformar emoções e regenerar atitudes, regenerar erros, regenerar equívocos. Por isso, a cor a laranja, recantiara e violeta estão na área da saúde. Vão se repetir na área do relacionamento, porque é a mesma coisa, né? No relacionamento, que é onde a gente tem a cultura de complementaridade, temos também a questão da confiança mútua. Também, para poder a gente adquirir isso, a gente precisa transformar, transmutar e regenerar. Por isso as cores se repetem, de novo violeta e recantiara. E mais para frente, a última área, que é a área da prosperidade. Essa área também ela é violeta e recantiara, porque é assim, para nós termos prosperidade, nós precisamos transformar primeiramente o conceito de prosperidade, e precisamos também regenerar as motivações que nos fazem buscar a prosperidade. Muita gente busca prosperidade do ponto de vista material, financeiro, status social, e é preciso transformar, regenerar isso, porque na verdade a verdadeira prosperidade é aquela que te traz conformidade, aconteça o que acontecer, e isso precisa ser mudado, transformado, regenerado. Então as cores, elas têm esse sentido. E por último, uma coisa que muitas pessoas nos perguntam é: o que representa, o que a tribo de estrelas representa para nós? Olha, para mim e para o Rico, representa a razão da nossa existência. Nós decidimos trabalhar a vida inteira para colocar à disposição da humanidade um espaço onde as pessoas pudessem reavaliar, rever, reorientar, reencaminhar o seu modo de crer, o seu modo de estar e de passar pelo mundo. Está aqui, são 3.656 metros quadrados de construção. Está aqui toda a energia que nós utilizamos durante esse tempo todo para poder isso acontecer. Está aqui todo o dinheiro que nós ganhamos. Nós trabalhamos muito, ganhamos muito dinheiro, e todo o dinheiro que nós ganhamos colocamos aqui. Quando terminamos de fazer, o dinheiro acabou, mas não acabou a nossa proposta, o nosso propósito de continuar trabalhando, de continuar oferecendo não somente esse espaço, mas toda a produção até agora, uma produção filosófica, né, que estão aí registrados já em 3 livros, A Estrela da Vida Plena, O Caminho entre Jardins e o Calendário. Vem um novo livro aí, ainda com relação à filosofia, que é cedo ainda para matar Deus. Esses livros são a base filosófica, o trabalho filosófico, o resultado do trabalho filosófico, e nós temos um trabalho manual de suor, de mãos, que é a beleza que foi construída aqui, quase tudo de belo, bom e útil foi construído por nós, ajudados por figuras maravilhosas como José Xavier e a sua esposa Maria Nascimento,
e outras pessoas que nos ajudaram, a participação do Luiz Antônio, meu irmão, da Nancy, a sua ex-esposa, e que ainda está com a gente aqui. Agora nós estamos com o Dito, seu novo esposo, e o menino Otávio. Então nós temos essas pessoas que estão aqui, fazem um trabalho manual e físico, que é o outro lado da produção, o outro lado do que nós ofertamos para as pessoas que chegam aqui. Estamos aqui no aguardo, né, da sua visita, da sua presença, para você perceber que não são somente palavras, né? Aqui é a nossa vida. Se alguém perguntar o que a tribo representa para você, eu respondo: minha vida. E essa vida é prazerosa, é encantada, é digna, é mágica, e eu ofereço a todos e todas o tempo todo com o maior amor que eu posso produzir. Sauvage.